Existem duas maneiras de ouvir: a mera audição das palavras ou a escuta que capta o real significado do que está sendo dito, a escuta que requer uma mente atenta e alerta. Para as palavras de Wu Xing, ouvir não é suficiente, é irrelevante se concordas ou não com o que é dito. A verdade não exige tua concordância, apenas o teu reconhecimento. Wu Xing te mostra que és atemporal, infinitamente presente, aqui e agora. De certo modo, o passado e o desconhecido correm em paralelo. Agarrar-se ao primeiro torna impossível vislumbrar o segundo. Como tal, não há nada para aprender. No entanto, há muito a desaprender. É preciso ter imensa paciência para discernir isso. O discernimento aparece em um instante, mas quando aparece, não pode ser ditado. Aqueles que desejam manter suas ilusões podem mantê-las, e assim permanecerão estagnados em algum lugar. Aqueles que temem retrocederão a ilusões mais seguras, enquanto aqueles que enxergam através das ilusões se movem para a frente. A clareza não exige desistir de todos os bens materiais. Tudo o que é necessário é abandonar as próprias crenças errôneas. Wu Xing fala de um processo de desaprendizado. A clareza é o abandono de ideias e crenças, de todas as formas rígidas de pensamentos e sentimentos, através dos quais a mente tenta organizar as próprias atividades em compartimentos organizados. Esses dogmas e sistemas filosóficos são apenas ideias sobre a realidade. Começamos como uma criança e geralmente terminamos como uma criança também. Muito do que adquirimos no ínterim será perdido em algum momento. Portanto, que olhemos para a situação de uma maneira diferente e que assim possamos perceber o que realmente importa. Dúvida e incerteza muitas vezes nos levam a pontos de vista. Aqui, admitimos a distinção entre o que é e o que parece ser. Deixamos de aceitar a imaginação como realidade. A fim de examinar qualquer coisa completamente, devemos antes estar fora dela. Quais problemas podem existir além daqueles que a mente criou? A solução para todos eles começa ao parar de acreditar no conteúdo dos pensamentos. Estar livre do tempo não significa que você não terá que pagar suas contas ou que escapará do envelhecimento e da morte física. O cerne da questão está na perda do agora, o momento presente. Quando você se perde nas preocupações com o futuro ou nas recordações do passado, perde a conexão com a vida que acontece agora. Você deixa de experimentar a alegria do ser. O homem vive através de suas ficções. Age como se não morresse. Age como se existissem deuses que o recompensam ou o punem. Age como se controlasse a própria vida. Age como se controlasse o próprio destino. Não é necessário ser de outra forma. O próximo momento cuidará de si mesmo. A substância é imanente em cada sombra. Este é o portal sem portões, pelo qual é preciso atravessar para alcançar a compreensão. O envolvimento é o pai da felicidade, a mãe da dor.
Na ausência do envolvimento, o pêndulo cessa de balançar e a paz e o equilíbrio prevalecem. A escuridão não pode revelar a cor de uma flor. Se desejas conhecer a verdade, deves ser capaz de reconhecer o que é falso. Uma vez que o falso é removido, a verdade permanece iluminada. Todos os objetivos, todas as aquisições, servem apenas para fortalecer o ego. O reconhecimento de que não há nada a ser obtido ou alcançado, de que tudo já está aqui e agora, isso é a sabedoria. A verdadeira felicidade é desprovida de causa. A felicidade que é proveniente de uma causa não é real. Ela é transitória. Acreditar que aquilo que é transitório pode conduzir ao que é permanente é se decepcionar. Mestre, por que te recusas a recomendar alguma prática? Todas as práticas exigem fazer algo. Como tal, elas reforçam a gaiola que te aprisiona, a noção de um fazedor. Qualquer método, por mais promissor que seja, fortalece a estrutura do ego, aumentando ainda mais o caos. Isso é como colocar um gato para vigiar uma tigela de leite. Apenas ser não requer fazer. Esta é a única prática verdadeira. A vida é a oscilação entre o prazer e a dor. Entretanto, prazer não é felicidade. O prazer é momentâneo, dependente das circunstâncias ou das coisas. A felicidade não depende de nada. Tantos temem a solidão. O grande paradoxo é que após a percepção de não haver outro, a solidão é entendida como natural. O que se segue é uma lista de coisas a serem feitas para alcançar a unidade. Sentir-se desconectado é como ver um peixe com sede. Assim como a água é serena quando está livre de ondulações, é a mente serena quando está livre de pensamentos. Livre de pensamentos, livre de julgamentos, livre de distinções, livre de defesas, livre de compromissos, livre de estratégias, livre. Somente este momento é eterno e real. Tudo mais é a mente. A espontaneidade é a presença no presente. Onde há espaço para a mente na espontaneidade? O passado é apenas uma memória. O futuro é apenas uma esperança. Tudo o que existe é este momento. A tigela de um mendigo pode ser feita de ouro puro. No entanto, se o mendigo não sabe disso, então ele continua sendo pobre. A unidade não possui pensamento, porque na unidade não há nada para se pensar. Não posso ajudá-lo a encontrar seu Deus. Seu Deus é alguém. Meu Deus não é corpóreo. Seu Deus está em algum lugar. Meu Deus está em todo lugar. Seu Deus é alguma coisa. Meu Deus não é coisa alguma. Ainda assim, é tudo. Como posso ajudá-lo? Seria como separar a chama do fogo. O grande mistério não pode ser desvendado. Em um único clarão, uma visão clara ocorre e o mistério é dissolvido. A memória não é digna de confiança. É seletiva e esporádica. Exagera e distorce. É um depósito não confiável. E aquilo que não é confiável não deve ser empoderado. Meu método não tem método. Tu precisas apenas parar. Parar de se agarrar. Parar de planejar. Parar de orar. Parar de procurar. Parar de analisar. Parar todas as suas estratégias. E por último, parar de dar a teus pensamentos o poder de definir quem tu és. Simplesmente permite que o que resta se revele. Envolver-te em debates é alimentar a mente. Prefere privá-la do alimento até que morra de fome. Rejeita o caminho, rejeita a jornada, rejeita o desejo de tornar-te qualquer coisa em particular. Rejeita o próprio tempo e envolva-te no que restar. O que é a realização? Realização é compreender que não há nada a ser realizado, nada mais. O que foste antes disso e o que serás depois disso não é diferente do que és agora. Anterior a um corpo, anterior a uma mente, anterior a uma personalidade, és isso.
Perseguir o que é impermanente traz alegria no dia da aquisição e tristeza no dia da perda. Por que então não perseguir o que é permanente em vez do que é impermanente? Por que reclamas da escuridão quando há velas apagadas ao lado da tua cama? É bem simples. Sabe o que tu não és, tudo o que tu não és. O que restar é o que sempre foste. Onde quer que haja outros, há um eu separado. Onde quer que não haja outros, não pode haver um eu. Onde quer que não haja eu, não há outros. Por isso, na ausência do eu, se é todos os outros. Templos e monastérios não podem te esconder quando se está fugindo de ti mesmo. Não há santuário que não seja mergulhar no interior e investigar quem está fugindo de quê. Se pode assim ser chamado, minha concepção é a concepção da não concepção. Minha prática é a prática da não prática. Meu método de meditação é pela não meditação. Isso resulta na mente da não mente, no pensamento do não pensamento e na ação da não ação. Resumindo, é a presença da ausência de volição que é o despertar. Nada, desejando nada, tomando nada, precisando de nada, fazendo nada, sendo nada. Isso é liberdade, isso é plenitude. A vida é seu próprio propósito. Não há nada a ser feito, não há ninguém para fazer. A insatisfação com a insuficiência deste momento é tudo o que precisa ser transcendido. A porta para esta transcendência é encontrada na aceitação. O habitual e o normal não são os mesmos, nem são diferentes e separados. Nisto repousa a confusão. Em todo instante há mudança. Nada é constante. Onde pode alguém encontrar segurança nisso? Não pode. Então, por que desperdiçar tanta energia nessa tentativa? Ninguém é humilde, há apenas humildade. Ninguém é compassivo, há apenas compaixão. Removendo aquele, revela-se esse. Embora a preparação para a mudança possa ser gradual, toda mudança verdadeira é repentina. Ver com clareza é um evento impessoal que ocorre na ausência daquele que intenciona ver com clareza. De fato, é aquele que intenciona ver com clareza que é o maior impedimento para ver com clareza. Como se descreve uma cor a um homem cego de nascença? Por que tantas palavras? Deixa a quietude falar, e todas as perguntas são respondidas. Em um instante, um mundo inteiro é criado quando se sonha. O sonhador apenas assiste, não tendo controle sobre o que os personagens sonhados estão fazendo. Então ele acorda e, em um instante, um mundo inteiro é criado. O fracasso em compreender o grande mistério reside na incapacidade de perceber o que deveria ser óbvio. Isso se deve a uma resposta condicionada que faz com que aquele que observa sempre esteja olhando na direção errada. Quando as expectativas e os desejos são postos de lado, o fluxo natural é desimpedido. A vida suaviza, a facilidade surge e se está muito mais próximo da paz. As raízes murcham na escuridão. Manter a raiz saudável e bem regada assegura que os frutos sejam doces. A atenção deveria sempre ser direcionada às raízes. Não há nada que eu tenha que tu não tenhas em igual medida. Sendo assim, como posso eu dar a ti algo que não seja a consciência de nossa igualdade? Tornar-se não tem começo, tornar-se não tem fim, tornar-se é meramente reiniciar-se a cada instante, tornar-se isto ou aquilo é um movimento para longe disso. Alcançar a imortalidade é fácil. Apenas põe de lado a posse do corpo e da mente, permanecendo enraizado no que existia antes da tua aparência. Esse conhecimento veio a mim em um lampejo. Busquei lembrar o que eu era antes dos pensamentos chegarem, antes de a sensação do corpo chegar, antes desse, eu nascer. O que foi revelado era que nasci da natureza, da totalidade de todas as coisas, algemado pelo tempo, algemado por uma identificação de minha própria criação. Com pequenez,
Quando eu terminar, retornarei para lá e o ciclo estará completo. Nascimento e morte são apenas o começo e o fim de uma série de eventos. Mantém-te do lado de fora, observa-os, mas não te envolvas. De pé no penhasco alto, o rio abaixo, pode ser observado e desfrutado, sem que o observador se molhe. A promessa de um futuro é uma farsa. Quantos futuros vieram e se foram, enquanto a insatisfação permanece? Uma vez que o grande despertar ocorra, o que acontecer depois disso não tem importância. Mudanças externas podem ou não acontecer. Sinais externos não precisam anunciar a transformação interior. A cada segundo, tens a chance de te desvincular do teu encantamento com tua história de vida, podendo, assim, adentrar no reino da completa paz. O que estás esperando? É certo que somos todos objetos conhecidos pelos sentidos dos outros. Ainda assim, o conhecedor de todos os objetos deve existir antes de todos os objetos. Portanto, como pode o conhecedor ser conhecido? A verdadeira inocência requer a disposição para ser ferido, a disposição para estar errado, a disposição para estar admirado e fora do controle. A verdadeira inocência é a porta para o eterno. No início, não havia outros. Então eu cheguei, tu chegaste, eles chegaram e a paz partiu. Tudo o que acontece é a causa de tudo o que acontece. Cada momento requer a cooperação da totalidade. Toda essa correria, de um lado para o outro, em nome do fazer. O que faz uma rosa para cheirar como uma rosa? O que faz o céu para que possa ser o céu? Todo o fazer é inerente ao ser. Meu mestre Wursin, qual é o seu entendimento derradeiro? Falo apenas para aqueles que estão devidamente preparados para ouvir e acredito que tu tens essa preparação. Pois então ouve. Tu começarás a compreender quando não mais houver demanda por compreensão. Não há caminho para obter a compreensão, e nem alguém que possa obtê-la. O padrão que foi instilado em ti é falso. Qual poderia ser a saída de um eu imaginário praticando eliminar um eu imaginário? Como alguém poderia se interessar em se liquidar? Tu ficaste confuso, como um homem tentando diluir o oceano. É um erro acreditar que se está, como ser, separado do ser. Tu estás confuso, tua verdadeira natureza não é um estado. Todos os estados são fenomenais, enquanto o que tu és, não é. Sempre foi assim. Tu és aquilo que sabe que tu és consciente. As práticas que são destinadas a produzir probabilidades alteradas, estados aprimorados, nunca produzirão aquilo que é anterior a qualquer estado. Essas são todas práticas de desejo e satisfação, tornando-se práticas. Elas são tão inúteis quanto velas frias no escuro. Tudo é atividade autocentrada e autodirigida. A procura é de um eu, por um eu e para um eu, sempre em busca de confirmação e reafirmação. Isso é exatamente aquilo de que tu queres te livrar, essa ideia de ser alguém. Tu não consegues ver que está preso por cordas que tu mesmo teceste? Tu estás confuso. A busca é apenas para aquele que está confuso. Tu és como um homem que não tem fogo, e ainda assim, está coletando lenha para cozinhar. A insegurança surge quando se depende de algo que é inseguro em si. Esse eu sou está contigo onde quer que estejas, quando quer que estejas. Ao negligenciar isso, tu estás confuso. Tu te limitaste a algum recinto consciente. Acreditando que o corpo é tu, aprisionas a ti mesmo em uma cela de 4 paredes: intelecto, mente, corpo e sentidos. Tu acreditas que as portas da cela estão trancadas. Encontrando um prazer perverso em teu próprio encarceramento, fazes todo o esforço para perpetuá-lo. No entanto, estou aqui para apontar-lhe que não é necessário planejar fuga alguma de uma cela cujas portas estão destrancadas.
Nada pode te libertar, porque tu já és livre, estás apenas confuso. O protagonista é imaginado. Tu estás confuso e a autoindulgência é o resultado dessa confusão. Ser uma pessoa espiritual é apenas outro conjunto de vestimentas que o eu veste. Como o brilho da luz do sol é para o morcego, o ego é para aqueles que têm a visão clara. As necessidades são orgânicas, enquanto os desejos são autocentradas. Mantenha-te consciente dessa regra e a atividade autocentrada nunca te enganará. O mundo não tem existência separado de ti. O mundo que tu experimentas é um ponto de vista, o teu ponto de vista, e não tem mais validade do que outro ponto de vista, contrário do que tu dizes a ti mesmo. Isso é uma visão limitada e distorcida. Seres conscientes e o mundo são coincidentes. Juntos, eles constituem o ser. Não há aquele que vê, não há vista. Há somente o ver a si mesmo, a visão do ser. Isso é aquilo que não pode ser conhecido porque não há outro para conhecê-lo. Isso é aquilo que só pode ser encontrado onde não há presença nem ausência. Essa presença consciente é a expressão da própria presença. Discerne que, em todos os momentos em que se está desperto, há a experiência direta dessa presença consciente. Uma percepção tão clara da própria e verdadeira natureza não é gradual, não depende do tempo. Isso não leva tempo. A percepção é atemporal. Tu és a resposta para todas as tuas perguntas. Tu és a liberdade de uma cela sem paredes, firmemente notado e estabelecida na intuição de sua natureza autêntica. Tu és incompreensível, como o espaço. Assim como tu não podes conhecer a acidez do limão sem antes tocá-lo, tu não podes conhecer tua condição essencial apenas pela razão. Ambos devem ser provados. Tu podes permanecer no escuro e nunca ver a própria sombra, ou podes entrar na luz do sol e ver a sombra do que ela é. Se insistires em buscar, então, pelo menos, busques pela entidade presumida que estás buscando. Ao fazer isso, encontrarás aquilo que nunca perdeste. Existe em ti o grande potencial. Acende o fogo interior. Quanto maior for o teu fogo, mais rápido tua água ferverá.